me chamo Lídia Holmes, eu sou educadora aqui do Museu da Fotografia e está começando mais um Dica Literária. Hoje nós vamos falar sobre o livro dos monólogos, da editora Vento Leste. O livro dos monólogos é um livro do Diógenes Moura, que tem duas curadorias aqui no Museu da Fotografia, da exposição O Olhar Não Vê, O Olhar Enxerga e Não Danifique os Sinais. O livro dos monólogos é um livro que foi muito sensacional de ler, porque ele se trata de diferentes pontos de vista sobre coisas que o Diógenes viveu. E é muito bacana você enxergar a perspectiva que ele traz sobre as coisas que ele viveu no decorrer do tempo que ele escreveu sobre isso. A gente pensa que por ser monólogo vai ser cansativo, ou vai ser frustrante, ou vai falar sobre uma coisa só em específico. Mas na verdade ele narra diversos personagens que normalmente não teriam uma visão de protagonista na vida cotidiana. E aí é muito bacana a gente passar a enxergar de uma forma diferente. Quando a gente passa a ler o livro, antes de vir ver as exposições, a gente começa a enxergar as exposições de outra maneira. Ele cita o pai dele, que é cego, e a forma com que o pai dele passa a enxergar o mundo através da voz das pessoas que narram para ele o ambiente. E isso é sensacional, porque a gente tem aqui no museu um fotógrafo cego, que é o Evans Bafkar, e ele fala sobre isso, sobre enxergar além de ver, sobre a fotografia, sobre a imagem, sobre os textos. E o livro se trata disso, se trata da profundidade das coisas simples. Eu gostei muito do livro quando se trata de coisas que a gente não percebe. Ele fala sobre o roubo do apartamento 44, onde levaram o notebook dele e levaram as coisas dele. E aí ele narra uma coisa muito sensível, que não notaram os quadros que estavam na parede, não perceberam as histórias que aqueles quadros narram. E é muito legal porque ele traz a vida dele exposta de uma maneira muito mais profunda, usando palavras diferentes, usando um método de poetizar as coisas comuns. E eu achei sensacional porque a gente passa a olhar com uma delicadeza diferente sobre as coisas e isso traz uma perspectiva para o museu. No livro tem um texto da Rosa de Hiroshima, que também está exposto na exposição Não Danifique os Sinais. E aí ele traz essa coisa das pessoas que não são vistas no dia a dia, das coisas que nós não percebemos, que nós passamos a naturalizar. Ele traz o lance de enxergar ser diferente de ver, da delicadeza de parar para se perceber. E às vezes as palavras são mais do que as fotografias, e as fotografias são mais do que palavras. E essa nuance que ele traz são perspectivas que fazem você ficar instigado a ler, porque não são textos cansativos, não são textos longos, mas são textos profundos que exigem uma cautela, enaltecendo exatamente o que ele diz sobre parar para se perceber, sobre parar para poder enxergar cada detalhe, sobre parar para poder trazer para si, sabe? Sobre se pertencer, se permitir, se fazer próximo. E eu acho que isso que traz e faz com que o livro seja sensacional, porque é um complemento, na verdade. Eu vi as exposições antes de ler o livro, e ler o livro depois de tudo isso, depois de escutar ele falando sobre as exposições, me fez enxergar as exposições com um olhar muito mais cauteloso, com o olhar de quem conhece Diógenes, mesmo sem conhecer a fundo, porque teve a delicadeza de ler, de perceber os detalhes, de conhecer os personagens, de escutar as narrativas que ele traz de uma pessoa para outra, de entender as nuances que ele faz entre a realidade, entre o que é tido como realidade, entre o que pode ser realidade, entre o que nós naturalizamos, e tudo isso de uma forma muito poética, muito singela, pouco agressiva aos olhos de quem está tentando enxergar. Então a gente vai dar uma olhada no livro para poder ver mais ou menos como... mais ou menos não, né? Ver como nós fizemos. O nome do livro é O Livro dos Monólogos, Recuperação para Ouvir Objetos, justamente sobre isso, sobre dar voz aos pequenos detalhes. E aí ele traz um texto, umas fotos dele, escrevendo e trazendo isso pra gente. E aí ele fala um negócio muito interessante aqui,
que é Os Rastros do Homem Inseto. Como um livro aberto, as cidades e seus habitantes são o meu destino. Ou seja, é justamente sobre isso que se trata. Ele passou a vida inteira escutando histórias e dando ouvidos às coisas que normalmente não são ouvidas, e a partir daí ele escreveu os monólogos dos personagens que ele passou a enxergar e não só ver. E eu acho muito bacana porque, por exemplo, tem fotos da parede da casa dele, e aí fotos dele, e são fotos que trazem as suas narrativas, e ele conta essas narrativas no decorrer do livro. Ele não coloca legenda nas fotos, e as fotos são do fotógrafo Ale Ruaro. E aí ele traz isso, ele não coloca legenda em cada foto, ele deixa com que no decorrer do livro isso seja explícito com as palavras, para que as palavras complementem a imagem complemente as palavras, o que eu acho um lance incrível. E o livro em si traz muitas imagens e textos sobre as imagens e fotos dele no apartamento dele, e eu acho isso sensacional. E aí ele fala sobre o pai dele, que eu acho incrível. O meu pai, João, era cego. A última vez que encontrei, ele pediu que levasse até a porta da sala para que pudesse ouvir o vento mais de perto. Depois me perguntou quantos passos seria preciso para chegar do outro lado da rua, o que havia entre um lado e outro, e se o caminho teria curvas porque ele precisaria inventar um percurso para as imagens descritas e outras que restavam na sua lembrança. Justamente por isso, o olhar não vê, o olhar enxerga, nos mostra exatamente isso. E a exposição toma um rumo totalmente diferente quando a gente passa a entender melhor o que o Diógenes quis dizer, a entender melhor o que ele traz e as nuances e as percepções dele a partir das exposições, a partir do livro. Venha até o Museu da Fotografia. Esses e demais livros vocês encontram aqui na biblioteca do Museu da Fotografia. Fora as exposições do Diógenes Moura, O Olhar Não Vê, o Olhar Enxerga e Não Danifique os Sinais.